Muchas gracias al doctor Guillermo Lustó. Los felicito a todos que están aquí. Bueno, me gustaría empezar aprovechando las palabras del doctor Lustó sobre esse caso do senador Roger Pinto Molina, senador de Bolívia, que estuvo allí confinado durante 454 dias na Embajada de Brasil em La Paz. Esse caso é interessante porque dá uma exata dimensão de lo que se vive hoje em Brasil, de la ideologização de la política de las relações exteriores em Brasil e dos riscos que corre Brasil e, por extensão, toda a América Latina com esses movimentos que se pode dizer, esse socialismo do século XXI, especialmente os países, os bolivarianos. O senador Roger Pinto Molina chegou à la embajada buscou asilo na embajada de Brasil em La Paz lá em 2012, em maio de 2012. O senador estava com inúmeros processos, existia por parte do governo Evo Morales uma estratégia de impulsionar grande número de processos, assim como isso com vários outros líderes da oposição em Bolívia. E o senador chegou a ponto que foi detenido ilegalmente contra os ditames da Constituição de Bolívia. E depois dessa detenção, o senador encontrou que a melhor maneira seria pedir asilo na Embajada de Brasil. Em um primeiro momento, o governo de Brasil, que hasta por uma tradição do Ministério de Relações Exteriores de Brasil, o Itamaraty, concedeu asilo, isso foi muito rápido, em 11 dias, concedeu asilo diplomático ao senador Roger Pinto. Pero depois disso, Evo Morales passou a atacar duramente a Brasil por la concessão del asilo e se começou a cambiar, as coisas começaram a cambiar a partir de aí. É interessante observar que em Bolívia, a questão de Brasil é um tema de política eleitoral, é um tema interno. Assim como nós outros brasileiros, em determinado momento foi interessante a parte da política de Brasil, dos partidos, alguns partidos políticos tinham um discurso de dizer que Estados Unidos era um país imperialista em relação ao Brasil. Em Bolívia se passa o mesmo. Se ganha votos dizendo que Brasil é um país imperialista em relação à Bolívia. E Evo Morales aproveitou o fato do senador estar na embajada para reforçar esse discurso do imperialismo brasileiro. Já havia feito isso antes, quando nacionalizou os ativos de Petrobras em Bolívia e em alguns outros momentos também, como suspendeu a construção de uma carretera por uma empresa de Brasil e deixou a presidente Dilma Rousseff esperando, não a recebeu no tema dela, quando aún era ministra das Minas e Energia, não a recebeu no tema da Petrobras. Então foram vários episódios. Pero Evo Morales percebeu que esse assunto poderia trazer-lhe dividendos políticos. E assilou isso e Brasil
reaccionou de uma maneira muito negativa a esse tema. O compromisso que existe existia entre Lula, Rafael Correa, Chávez e Morales, de quem Lula era mais próximo do que Dilma, aflorou, foi mais forte, e Brasil passou a contrariar sua tradição diplomática a partir de aí. El Itamaraty sempre tuvo, quero volver um pouquinho a dizer que Itamaraty sempre tuvo uma posição muito destacada em plano internacional. Foi sempre considerado o nível das relações internacionais do Brasil sempre foi visto como muito alto, e Itamaraty, basta ver que, por exemplo, desde a questão de asilo sempre foi um tema muito importante em Brasil, sempre, mesmo em los períodos de exceção durante a ditadura militar, o tema do asilo sempre foi respeitado e tenido em alta conta, pero o Brasil passou a tratar esse tema do senador de uma forma muito estranha, e basta ver que ele chegou a um ponto que não lhe foi le foram cortadas o direito de receber visitas a pedido do governo de Evo Morales, que considerava que ele estava fazendo política na embaixada, diferente do mesmo tratamento que foi dado a Zelaya quando se abrigou na embaixada de Brasil em Tegucigalpa, que praticamente montou um comitê eleitoral dentro da embaixada de Brasil, dando entrevistas coletivas e tal. Ao senador lhe foi cortado o direito de receber visitas, de dar entrevistas, e chegou a um ponto que é absolutamente contrário à tradição de Itamaraty em relação ao direito de asilo. Em Brasil, por exemplo, na época do regime militar, da ditadura, os congressistas, estudantes que se abrigavam no Congresso Nacional, eram levados em los coches de los diputados ao aeroporto para que se marchassem do país, e nunca houve um caso de que fossem violadas as atribuições, as prerrogativas dos parlamentares em função dessas coisas. Assim ocorria também em relação à diplomacia brasileira, que sempre foi bastante correta em el tema do asilo. Pero as coisas com o senador caminaram de um modo diferente. Seus direitos, a questão dos direitos e garantias individuais foram cada vez mais cortados. Chegou a um ponto que, agora em julho de 2013, desse ano, do corrente ano, em la reunião de cúpula do Mercosul, os presidentes de Brasil, de Bolívia, de Paraguai, no Paraguai não participou desse, não estava reativado no Mercosul, pero de Uruguai, que foi o anfitrião da reunião de cúpula, firmaram Bolívia como membro associado. Evo Morales também firmou a declaração. Fizeram uma declaração manifestando a importância do direito de asilo. E a declaração termina dizendo que os governos de
os presidentes que estavam ali presentes se solidarizavam com Bolívia, Equador, Venezuela e Nicarágua por terem concedido asilo a Edward Snowden. Não, a Edward Snowden, porque esses países ofereceram o asilo a Edward Snowden, aunque obviamente não se concretizou porque estava em Rússia, né? Pero que essa é uma questão interessante, o fato de terem se antecipado a oferecer asilo de alguém que nem estava em uma representação de um desses países e muito menos em território de um desses países, em próprio território. Bueno, al dizer isso de Edward Snowden, se materializou o absurdo da posição brasileira. Por quê? Porque, imagina, estava ali, Roger Pinto Molina estava na embaixada de Brasil já há 400 e tantos dias. O governo Evo Morales le negava um salvo-conduto, contrariando a convenção sobre asilo diplomático. E Brasil, como o país mais importante, mais forte, a potência de Sudamérica, não foi capaz de inserir uma resolução o tema ou a discutir o tema de Roger Pinto Molina. Ao contrário, firmou uma declaração onde se congratulava a Venezuela, Bolívia e Nicarágua por haverem oferecido asilo político a Edward Snowden. Então, isso foi absolutamente vergonzoso para o Brasil. Pero aí sim que dava claro a ideologização do tema, de como o Brasil levava mal o tema del senador Roger Pinto Molina. Bueno, chegou a um ponto que nós habíamos ingressado com habeas corpus extraterritorial, o primeiro caso de habeas corpus extraterritorial levado à apreciação da Justiça de Brasil, que se basava em um caso aqui de Guantánamo, onde se viu reconhecida a um prisioneiro de Guantánamo a jurisdição de Estados Unidos, porque estava em um limbo jurídico esse prisioneiro de Guantánamo, assim como estava Roger Pinto Molina. Com esse habeas corpus, foi uma estratégia interessante porque quitamos do governo a decisão. A decisão ia passar ao Supremo Tribunal Federal de Brasil. Uma coisa interessante é que esse habeas corpus impulsionou toda uma coisa que estava escondida, que as pessoas estavam calladas, mas estavam descontentes, que eram os diplomatas em Itamaraty, que já de algum tempo estavam submetidos a uma imposição ideológica. O que era essa imposição ideológica? Ou seguiam os passos que o governo determinava em temas ideológicos, como, por exemplo, apoiar o Irã, apoiar incondicionalmente a Chávez, por exemplo, ao intento vitorioso de conseguir um direito a concorrer a um terceiro mandato, e esse tipo de coisa. Então, se nós seguissem esse programa ideológico do governo, o que passava na prática com esses diplomatas? Ou os quedavam, como se disse ali em Brasília, na nevera, ou quedavam, ou se iam para Ouagadougou, em Burkina Faso, por exemplo. Estavam em péssimo, realmente. E isso, quando entramos com o habeas corpus,
essas pessoas que prestavam a verdadeira diplomacia começaram a falar. E nos falaram coisas e que, por exemplo, nos contaram que Evo Morales havia feito o mesmo que quando houve aquele incidente em Europa que Espanha negou passar o avião de Evo Morales, e que estaria o embaixador espanhol teria tentado revistar o avião de Evo Morales em busca também de Edward Snowden, não é? Pero nos contaram um episódio que nos disseram, um diplomata me lo dijo, mira, passou o mesmo, Evo Morales hizo isso com o avião do ministro um avião da Força Aérea de Brasil que levava o ministro de Defesa de Brasil. Lo inspecionou mandou inspecioná-lo com perros e Brasil não hizo nada, isso apenas uma nota de protesta secreta que não saiu a público. Eu digo, poxa, mas isso é incrível, né? E tornei público isso. Houve aí um pedido de uma manifestação, quando isso se tornou público, a prensa lo divulgou. O Ministério de Defesa teve que soltar uma nota reconhecendo os hechos. Brasil se posicionou de forma um pouco dura em relação à Bolívia por primeira vez. E isso foi um fato bastante interessante. Mas estou falando desse ponto para dizer que é interessante como quando se empieza algo, isso tem um poder multiplicador muito grande. Às vezes, as pessoas estão descontentes, mas só necessita que se impulsione isso, que alguém dê o primeiro passo. E isso nós notamos em vários momentos nesse processo de Roger Pinto. Um segundo momento, já estávamos ali no final do período que estava Roger, o habeas corpus estava prestes a ser juzgado, pero a situação de saúde de Roger Pinto foi se deteriorando. E havia sempre o risco, se houvesse a necessidade de buscar um médico, uma emergência, cairia nas mãos do governo boliviano. Então, pressionamos, hablamos bastante com os diplomatas em la representação de Brasil em La Paz, que eram buenas pessoas, porque esse senhor que salió, que quitou a Roger Pinto de la embajada, que se chama Eduardo Saboia, um diplomata hijo de um diplomata antigo de Itamaraty, um diplomata com uma hoja de serviços importante. E Eduardo Saboia, depois hablamos com ele, com Eduardo, ele tem que sair dali, porque está quedando enfermo. Ele disse, vou a quitarlo. E assim isso, saíram 2 coches correu os fuzileiros navales que hacían a seguridade da embajada. Foram 2 coches num viaje inicialmente existia a possibilidade de quitarlo por Peru, porque a fronteira é bastante próxima a La Paz, pero isso envolveria um terceiro país, e então optou por quitarlo por la fronteira de Brasil, que está a 22 horas de viagem, de 1.600 quilômetros. E se era Eduardo Saboia o acompanhou ao senador, foram em 2 coches com os fuzileiros navales, e isso
o coche de delante foi parado por 5 vezes por chequeos da polícia de Bolívia, pero aí aquele episódio que contava do avião do Ministério de haver hecho la inspecção e o avião de Evo Morales ter ordenado a inspeção do Ministério do avião do Ministério do Ministro de Defesa de Brasil. Foi interessante porque estavam em um momento que... porque Evo Morales pediu desculpa ao Brasil por ter hecho a inspeção. Então, por primeira vez, Evo Morales pediu desculpas ao Brasil. E, naquele momento que o senador estava em el coche, em esse viagem épico de 22 horas, os policiais que fizeram o chequeo no coche de delante foram informados que atrás estava o embaixador do Brasil. E não quiseram repetir fato de fiscalizar. Então, isso também contribuiu. E o fato é que não abriram o coche de atrás. E se tivessem aberto a ventana do coche de atrás, teriam visto que o senador estava ali. Não saiu disfarçado, não saiu. E conseguiram atravessar a fronteira de Brasil com Bolívia, em Corumbá. Aí existe um fato interessante. Nesse momento, o senador Ricardo Ferraço, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado de Brasil, já estava com um avião ali, correu a Roger Pinto em Corumbá e o trasladou imediatamente a Brasília. Pero é interessante que as coisas já estavam cambiando. Lá, conseguimos que o Senado de Brasil se envolvesse em el tema. Depois disso, por la primeira vez, foi retirada uma indicação de um embaixador. O Senado se recusou a hacer la sabatina, que entrevistar al nuevo embajador designado para Bolívia, e hasta hoje a Embajada de Brasil em La Paz está sem um embaixador, como protesto do Senado por esse tema. O Senado disse que só vai autorizar que um novo embaixador assuma o posto depois que o Itamaraty ensinar as comunicações que existiram entre o Itamaraty e a Embajada de Brasil em La Paz. E eu sei que, claro, todos sabem que as comunicações são uma vergonha para Itamaraty e o governo de Brasil, porque dizem textualmente para que deixem o senador ali olvidado, que é uma coisa terrível. Então, vai quedar, eu creio que queda muito tempo sem... Nós vamos atender um embaixador ali em La Paz por muito tempo. Pero, estou colocando isso todo dentro de um contexto para ensinar como esses temas podem evoluir de forma positiva e que, às vezes, de uma reunião como esta, podem sair coisas que ideias que podem ter realmente um poder de cambiar as coisas. Se vê que ao longo desse trajeto que venimos percorrendo, muitas pessoas se agruparam ao redor de nossa causa e chegamos a um ponto bastante interessante. Hoje a situação de Brasil, Brasil passou por manifestações nas calles, foram bastante violentas nos últimos meses. Este cenário deve se repetir
agora na Copa do Mundo, que vai ocorrer 3 meses antes das eleições presidenciais em Brasil. E esse tema das relações exteriores, principalmente esse tema de Bolívia, passou a figurar na agenda das eleições presidenciais. Bueno, basta ver que o ministro de Relações Exteriores de Brasil, Antônio Patriota, caiu em função da saída do senador Roger Pinto da Embaixada de Brasil em La Paz. Esse tema vai surgir nas eleições. O principal candidato da oposição, Aécio Neves, trajo esse tema para a agenda, escreveu na carta falando do absurdo da posição de Itamaraty, de lo que se estava transformando a política externa de Brasil por razões ideológicas. Eduardo Campos também, que é o outro candidato de oposição, hizo o mesmo. Então, é interessante a dimensão que a coisa tomou. As relações Brasil-Bolívia não serão as mesmas daqui para adelante em razão desse caso. Era um caso que estava completamente olvidado. Me acuerdo que quando assumi o caso, me perguntei assim, não sabia que existia. Quando me chegaram, interessante que quem me trajo esse caso foi a pessoa que levou Ioannis Sánchez a Brasil. E quando chegou e me disse, é um documentarista que se chama Dado Galvão, e quando me ensinou esse caso, eu me quedei muito fascinado por ele caso, tanto que sabia que Roger Pinto Molina estava em uma situação financeira terrível, foi destruído totalmente, não só psicologicamente, como também seus bens, todos os bens estavam sem acesso aos seus bens e resolvi trabalhar nesse caso pro bono. Pero interessante que quando Dado Galvão me trajo esse caso, eu disse, mira, mas não sabia que havia um senador de Bolívia em la Embaixada de Brasil em La Paz. Hasta me penitenciei um pouco, pensei, talvez estou lendo só a parte de deportes, dos periódicos, alguma coisa. Pero era um fato, o caso estava tão olvidado que, enquanto, por exemplo, o caso de Assange, com uma enorme repercussão, e Brasil defendendo a Assange, a posição de Correa, de ter concedido asilo, pero nadie no governo brasileiro falava desse caso e tal. Então, tínhamos uma missão difícil, que era, primeiro, tornar esse caso conhecido. E lo conseguimos através de um primeiro passo, que foi a história do habeas corpus extraterritorial que levamos ao Supremo Tribunal Federal. Bueno, mas o que me deixou absolutamente preocupado com a posição de Brasil foi que esse tema, o tema das relações Brasil-Bolívia, é um tema muito importante para o Brasil. Por quê? Porque hoje, um dos problemas mais graves que se enfrenta o Brasil é o problema da cocaína de Bolívia que chega ao Brasil. Hoje, a Polícia Federal de Brasil tem um sistema muito interessante que se faz umas análises químicas em las drogas apreendidas em operações, que se identifica através de um elemento químico que existe na cocaína, que se chama truxilina, que se identifica que esse elemento varia, está condicionado a fatores como altitude, alguns pontos que
se pode mapear, é como se descobrisse o código genético daquela droga, assim. Você sabe exatamente de onde vem. E a Polícia Federal em Brasília identifica que por lo menos o 54% da cocaína que vem a Brasil é proveniente de Bolívia. E esse é um problema muito sério. E Brasil foi um dos países que nunca colocou na posição mais firme a falácia, que é a questão de los cultivos tradicionais. Não quero aqui entrar em mérito del direito de los indígenas ao consumo tradicional, a mascar a hoja de coca. Se realmente existe uma questão da tradição. Mas você sabe que de los 25.300 hectares plantadas em Bolívia, boa parte disso são desviados a mais da metade disso. Isso segundo relatórios da ONU, são desviados para a produção de cocaína, a ponto de coisas assim tão surreais. Por exemplo, Bolívia importa uma quantidade espantosa de máquinas de lavar roupa de Brasil, porque aí são usadas para a modernização da produção. Houve uma democratização, isso sim, Evo Morales conseguiu instalar a democracia da produção de coca. Aí qualquer pessoa pode ser um microempreendedor de cocaína. Você pode hacer no fundo de seu quintal ali uma máquina de lavar roupa, não necessita mais pisá-la com os pés, agora você las metem na máquina de lavar roupa. E são coisas interessantes. Pero chegou a um ponto que esse problema das drogas passou a ser um problema muito grave em Brasil. E há uma característica em la produção de cocaína em Bolívia que é diferente, talvez, de los outros carteles, por exemplo, de México ou de Colômbia, ou mesmo carteles peruanos, Bolívia cambia cocaína ou pasta base de coca por coches roubados. Então, isso com que existam hoje 70.000 coches roubados de Brasil em Bolívia. E há, sobretudo, uma questão interessante aí, que é que então, qualquer pequeno empreendedor ou um pequeno ladrão de coches ou que rouba 5 ou 10 coches em Brasil, os leva a Bolívia, cambia por coca, recebe aí, para ser uma coisa mais trazer mais vantagens, recebe crack. E o crack se disseminou em Brasil extraordinariamente nos últimos anos. Hoje, para que você tenha ideia do que é o problema da cocaína, e o crack assim passou da classe média às classes mais pobres da população do Brasil. E isso está se transformando em um problema muito sério. As calles de São Paulo, de Rio, de Brasília, o interior do país está hoje já a presença do crack é muito forte. Hoje, para que você tenha uma ideia, 3% da população dos estudantes universitários de Brasil consumem cocaína habitualmente. 1,75% da população total de Brasil consome habitualmente cocaína. É um dado alarmante. Então, Brasil, por razões ideológicas, não deu atenção a esse problema. Preferiu não contrariar aquelas raízes que veniam ali desde a fundação do PT, que caíam hasta as Farc em
conjunto, pero Cuba, Fidel Castro, as Farc e tal, depois foram se distanciando um pouco, pero nunca abandonaram essas raízes. E isso é o que hace com que tenham uma complacência com regimes como o de Evo Morales. Aunque apoiar um regime como o de Evo Morales pode trazer enormes prejuízos a Brasil, como esse caso que acabei de señalar aí da droga. Aí tem um segundo passo que foi interessante, aí no caso de Roger Pinto. Levamos esse assunto à Frente Parlamentar Evangélica em Brasil, que congrega 76 deputados e 3 senadores, quase 15% do Congresso Nacional. O tema foi acolhido por la Frente Parlamentar Evangélica e a frente passou a pressionar bastante o governo e o governo entendeu um sinal claro, porque allí hoje talvez a candidata que tem maiores possibilidades de derrotar a Dilma Rousseff nas eleições em 2014 é Marina Silva, que é evangélica. Então, creio que o governo também entendeu como, mira, a Frente Evangélica está dizendo que talvez um melhor candidato seja Marina Silva. Então, também isso foi um fator que foi bastante interessante nesse tema. Mas, contei todo isto e vou dizer que para demonstrar como é possível, através de pequenas ações ou mesmo ações individuais ou ações de grupos pequenos, é possível avançar muito nesse tema. Agora, penso que temos aí um segundo round e los invito a todos que estão aqui a participar, que é não deixar que um ponto que considero absolutamente surreal, incrível, que pode ocorrer, que é se consolidar esse direito a que Evo Morales se candidate a um terceiro mandato. Isso é uma coisa que... E aí temos que um pouco... talvez seja exagerado dizer temos, né? Mas devemos fazer a minha culpa em alguma coisa que, por exemplo, essas ideias começaram em Brasil com Fernando Henrique Cardoso, que buscou a reeleição, cambiou a Constituição. Depois Fujimori, em 2000, em Peru. Então, temos que sempre buscar... Também nós não podemos ideologizar os temas. Lo que nesse caso de Roger Pinto, isso que avançássemos muito, foi não ter ideologizado o tema, porque senão vamos a ser vistos como uma organização de direita e isso nos hace perder nosso poder de fogo. Nós temos que dar respostas a todas as perguntas. Temos que fazer autocrítica, buscar o que é, sempre estar do lado de lo que é certo, e o que é certo não está nem à direita nem à esquerda, o certo é o certo e pronto. Então, creio que podemos avançar muito. Esse tema de Evo Morales, o terceiro mandato, é um absurdo que muito peligroso. Isso deve ser combatido, deve estar em nossas agendas.
é porque isso señalará um futuro muito ruim para América Latina. Eu creio que temos aí que nos movimentar em isso, cada um fazer sua parte, dar sua contribuição para que isso não pueda ocorrer. E se vê, por exemplo, que mesmo a OEA está já caminhando em indo por um mau caminho, se vai por um mau caminho lá, OEA. Isso também é preocupante. Se vê, por exemplo, que países como Venezuela, Equador, Bolívia também estão já se insurgiram contra o sistema interamericano de direitos humanos. E então, a América Latina sigue por um mau caminho e essa é nossa função, expressar por la democracia. Eu vejo que podemos sim fazer algo e é isso que les invito a fazer. Bueno, creio que basicamente expuse um pouco da situação e queria compartilhar com vocês. Estou aqui para responder qualquer questão que tenham vocês e gostaria de agradecer a todos por tomar-lhes tanto tempo assim.